Olá, eu sou a professora Mariana e te convido a exercitar a contabilidade societária na prática. Esse exercício é o exercício da companhia Alfa SA. Ele envolve o encerramento do exercício, o lançamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, o cálculo e o lançamento das participações, o encerramento do exercício para patrimônio líquido, a elaboração da nota explicativa da receita, a elaboração da demonstração do resultado e do balanço patrimonial. Aqui no canal tem disponibilizado o exercício da companhia Ultra SA. Eu recomendo que você inicie por ele, porque ele é um exercício que tem um passo a menos. Ele não envolve a elaboração do balanço patrimonial. E este que vamos desenvolver agora envolve todos os passos da companhia Ultra, porém adiciona a elaboração de mais uma estrutura do conjunto completo das demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o exercício da companhia Ultra, ok? Vamos iniciar então o exercício da companhia Alfa. Vamos então para o enunciado. Considerando os saldos abaixo da companhia Alfa SA, referente ao ano findo em 2021, e considerando que a companhia atribui as participações dos empregados de 8%, administradores 10%, debenturistas 6% e partes beneficiárias. Considerando os saldos abaixo da companhia Alfa SA referente ao ano findo em 2021 e considerando que a companhia atribui as participações aos empregados de 8%, aos administradores 10%, debenturistas 6% e partes beneficiárias 4%. Faça o que se pede. Bom, nós temos aqui saldos contábeis, tá? Aqui vocês podem perceber que temos contas patrimoniais, tá? Por exemplo, caixa, banco, aplicação financeira, e temos também contas de resultado. Então, vamos ver o que o exercício pede. Insira as contas de resultado em razonete e as encerre na área, de forma parcial, porque depois eu preciso lançar as participações. Calcule as participações, em seguida indique o lançamento no formato do livro diário, faça o lançamento em razonetes e encerre a contrapartida do resultado na área. Ou seja, a despesa que fica aberta, né, em relação ao lançamento do débito da despesa com participações deverá ser encerrada na área. Encerre a área e leve o resultado para patrimônio líquido, absorvendo o prejuízo se aplicável. Efetue a demonstração do resultado, o balanço patrimonial e a nota explicativa da receita. Bom, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eu efetuar todos os lançamentos em razonete das contas de resultado. E aqui começa a principal necessidade de conhecimento de base de contabilidade introdutória, de contabilidade básica, que seria eu saber identificar quais são as contas que são de patrimônio e quais as contas que são de resultado. Se eu não sei, não entendi ainda como estão estruturados, né? O que consta no balanço patrimonial e o que consta no meu resultado do exercício, eu vou ter dificuldade de fazer essa alocação. Portanto, temos que observar bem e não errar quais são as contas de resultado. Senão, eu estaria, de repente, colocando uma conta patrimonial aqui e estaria encerrando contra a área, o que está incorreto, porque o balanço patrimonial traz a posição do contas a pagar, a posição do meu patrimônio líquido, a posição do meu caixa, do meu banco, do meu contas a receber de clientes, do meu imobilizado. E nas contas de resultado, no resultado, essas contas são contas que vão trazer, né, em sua natureza, despesas e receitas incorridas durante o exercício. Não vai te trazer uma posição, vai te trazer, por exemplo, os aluguéis da sede incorridos, né? Minha despesa com aluguel. Vai me trazer, por exemplo, aqui a minha despesa com comissões sobre vendas, ou seja, vai trazer todas aqueles fatos contábeis que geraram lucro ou prejuízo no período, né? Que por competência eu vou atribuir ao meu resultado do exercício e não que represente uma posição patrimonial e financeira da entidade, ok? A partir do momento em que eu encerro essas contas de resultado, elas vão me dar se eu tive lucro ou prejuízo. É essa informação que ela vai me dar.
ok? E esse resultado líquido vem para a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro. Então, eu não consigo elaborar um balanço patrimonial se eu não tiver encerrado o exercício do período, porque senão vai faltar saldo lá no meu patrimônio líquido, que vai impedir que o meu ativo feche com a posição do passivo mais patrimônio líquido. Essa equação não vai fechar se eu não encerrar o resultado do exercício com essas contas de despesa e de receita, ok? Então, eu preciso saber identificar quais são as contas que representam receitas e despesas, ok, incorridas no período, e quais são as contas que representam saldos patrimoniais. Bom, então eu vou aqui aproveitar que eu tenho o Excel aqui e vou colocar em verdinho todas as contas de receitas e despesas que eu vou atribuir nos meus razonetes. Aluguéis da sede, né, despesas com aluguéis. Por que da sede? Porque se fosse aluguéis da fábrica, né, a despesa com o aluguel da fábrica seria custo. Então, aqui está dizendo, olha, é uma despesa administrativa. Aplicações financeiras é ativo. Aqui também é ativo, né? Aplicações financeiras de liquidação imediata representa lá a primeira linha do balanço patrimonial, que é de caixa e equivalentes de caixa. Bancos, conta corrente também, caixa, capital social integralizado e subscrito, despesas com comissões de vendas, com consultores jurídicos, são contas de resultado, contas a receber de clientes, posição de clientes em 31 de dezembro, patrimônio. Custo, ó, essa empresa ela tem tanto mercadorias como produto vendido, tá? Então, ela tem essas duas atividades. Debêntures a resgatar, então ela emite debêntures, ok? Então, eu tenho lá no meu passivo circulante. Depreciação acumulada, uma conta redutora do meu ativo, né? Redutora de imobilizado. Rendimentos de aplicações financeiras, tá? Aqui eu vou ter uma receita financeira. Olha, despesa com IR. Então, aqui, nesse exercício da companhia alfa, eu não vou precisar calcular o IR, tá? Ele já está aqui. Então, eu vou deixar o IR para colocar lá no final da minha área, como se eu tivesse que calcular. Então, o exercício está nos dando uma folga. Ele diz, ó, a despesa com IR do período está aqui, eu já calculei, tá? Já calculei, o que tu vai precisar é fazer o lançamento de encerramento da área, considerando isso aqui que eu já calculei. Beleza. Devoluções de vendas, né? Também é uma conta que vai deduzir da receita bruta, né? Vai lá para a nota explicativa da receita. Dividendos a distribuir passivo, empréstimos bancários passivo, equipamentos industriais imobilizado, FGTS a recolher passivo, financiamentos de longo prazo passivo, estoques ativo, frete sobre vendas, ó, minhas despesas com vendas, perdas de veículo em operação. O que aconteceu aqui? Bom, aqui eu posso ter uma frota de veículos e aí algum veículo bateu, né, no meio do caminho, e aí eu tive uma perda total desse veículo. Então eu preciso retirar ele do meu patrimônio. Então ele é lançado, essa perda ela é lançada em outras despesas, tá? Porque é uma baixa de imobilizado. ICMS sobre vendas, ó. Aqui também é o imposto sobre venda e ele vai incidir, então, como uma conta redutora, né? Deduzindo da receita bruta, também vai para a minha nota explicativa depois. Aqui está a contrapartida do imposto de renda, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o meu imposto de renda e contribuição social à despesa, e aqui eu tenho passivo. Então, o exercício já trouxe pronto esse valor aqui para que a gente não precise calcular. INSS a recolher passivo, prejuízo acumulado, ó, muito importante eu já saber que existe um prejuízo acumulado, porque ele vai fazer parte do patrimônio líquido e eu tenho que considerar ele, sabe aonde? Lá na minha base de cálculo das minhas participações. E depois, obviamente, para absorver o lucro, se essa empresa der lucro. Juros sobre financiamentos, né? Despesa financeira. Mercadoria para revenda, estoque, móveis e utensílios imobilizado, baixa de intangível, é a mesma coisa. Baixa contra outras despesas, tá? Se tu fores, por exemplo, baixar o intangível ou o imobilizado para venda e tu vendeu,
Aí tu vai fazer o lançamento do recebível depois, que tu vai debitar banco ou contas a receber e creditar outras receitas. Se essa baixa, né, com essa venda for no mesmo exercício, você vai ter lá o saldo líquido, né, dessa operação com intangível ou imobilizado, que se tu vendeu por um valor acima do custo, né, desse imobilizado ou desse intangível, tu vai ter um líquido positivo, vai aumentar o teu resultado, né, o teu lucro. Se não, vai ser o contrário. Se o custo for maior do que o valor da venda, tu vai ter uma perda. Participação em outras empresas é investimento. PIS e COFINS sobre vendas, tributação sobre vendas como ICMS. Provisão para contingências, tá? A longo prazo é passivo. Gastos com publicidade, aqui, ó, minhas despesas com vendas. Reservas de capital patrimônio líquido, salários a pagar passivo, softwares intangível, né? Terrenos imobilizado, contas a receber de clientes de longo prazo ativo, receita bruta de produtos e mercadorias aqui, né? Resultado, fornecedores passivo, investimentos em outras sociedades ativo. Então, todos os saldos que estão em verde, eu vou simplesmente lançar nos meus razonetes, ok? Então, vamos iniciar aí com os procedimentos de lançamento. Então, vou colocar aqui por ordem, aluguéis da sede. Então, é uma conta devedora. E agora, mais do que nunca, como eu preciso fazer o meu balanço patrimonial, eu preciso me encontrar nas contas, né? Se eu tiver a minha área não tiver fechando com a minha demonstração do resultado, eu preciso investigar, eu preciso ver onde está errado, eu preciso rastrear esse lançamento, então eu preciso colocar o número do lançamento contábil do lado de cada lançamento, tá? Isso é para facilitar o meu próprio trabalho de rastrear o próprio lançamento para encontrar algumas inconsistências ou erros, tá? Despesas com comissões, devedor. Vamos lá, colocar. Aqui são despesas, então eu estou sempre colocando o saldo a débito, ok? Despesas com consultores, custo da mercadoria vendida. Custo do produto vendido. Rendimento de aplicação financeira, ó. Eu não, eu não posso me perder aqui. Se é rendimento de aplicação financeira, é uma receita financeira. Portanto, ela é credora, tá? Então, a gente lança aqui o saldo credor. Eu vou puxar. Olha, minha despesa com imposto de renda, tá? Esse aqui eu tenho que ficar atenta porque eu vou lançar por último na área, né? Antes das participações. Minhas devoluções de vendas. Ok. Pode deixar centralizado. Devoluções de vendas. Aí aqui vamos para os fretes. Vou trazer mais para cá agora. Vou copiar mais essa linha. Perda de veículo em operação. CMS sobre vendas.
juros sobre financiamento, também de natureza devedora. Baixa de intangível, mesma situação da perda do veículo. PIS COFINS sobre vendas, tributos sobre vendas, gastos com publicidade, despesas com vendas, depois lá na minha demonstração do resultado. Ok, vou colocar aqui, para eu não me perder depois. E aí as receitas estão aqui. Receita bruta de vendas, então a receita tem um saldo credor inicial aqui. Onde está a contrapartida desses saldos iniciais, foram feitas vendas ao longo do ano, certo? E aí eu fiz o débito lá em meu contas a receber de clientes, ou banco, ou caixa, tá? E os créditos foram indo para resultado, para as receitas, ok? E aí, em 31 de dezembro, nós temos esse somatório aqui, né, de 993 mil, por exemplo, de receitas de vendas bruta, em que a contrapartida, né, vai estar lá nos meus recebíveis, ok? Então, vai estar lá no banco, no caixa, vai estar lá naquela posição lá. E aqui está representando o desempenho, né? Quanto que eu tive de receita. No caso, a receita bruta. Bom, então, agora podemos iniciar aqui o procedimento da ARE, certo? Então, agora eu vou gerar a ARE. Eu vou escrever aqui, vou fazer aqui mesmo a ARE, tá? Então, eu vou puxar, porque ela vai ser maiorzinha. Então, vou trazer para cá, por enquanto eu não preciso dos outros lançamentos, e vou começar a encerrar minha área. Bom, vou chamar a minha apuração do resultado do exercício, ok? Apuração do resultado do exercício. Então, para todas as contas devedoras, o que eu vou fazer? Eu vou creditar aqui e debitar a ARE. A ARE precisa de uma contrapartida. Ela recebe lançamentos contábeis, não é só colocar o saldo para lá, tá? Então, eu vou começar com todas as receitas para eu não me confundir, porque aqui eu tenho bastante saldos e tem a questão do imposto de renda que eu também preciso atentar. Então, eu vou começar aqui com as minhas receitas. Então, tá crédito, eu vou debitar, vou chamar de lançamento 1, tá? Vou colocar aqui uns númerozinho em azul. Então, eu debitei a ARE, eu vou creditar a ARE aqui. Aqui. Ok? Agora, minha receita bruta de vendas de mercadorias, eu vou chamar de lançamento 2. Então, aqui está a débito, ou seja, eu vou creditar. Lançamento 2. Números parecidos, né? Quando a gente faz manualmente esse tipo de inversão de número aqui, gera geralmente erro. Então, eu preciso atentar. Quanto menos manual forem os meus lançamentos, maior a chance dele estar certo, né? Menor a chance de ter um problema na hora de digitar. Eu tinha uma receita aqui, outra receita aqui, rendimento de aplicação financeira. Eu já vou lançar aqui o lançamento 3, tá? Para que eu não esqueça de fazer esse lançamento depois. Então, eu sei que eu tenho 3 naturezas aqui de receitas. Bom, ok. Então, eu vou até pintar aqui de verdinho que eu já encerrei aqui, que já foi, ó. Tá? Agora, eu tenho essas outras contas para lançar. Elas são todas de despesa, tá? E eu só vou deixar para lançar essa aqui depois, lá para o fim, quando é o lugar que ela deve constar, caso eu tivesse que calcular, né? Que aqui simplesmente eu não vou precisar calcular, mas ela vai ficar lá embaixo na área. Então, agora eu vou simplesmente fazer o encerramento dessas contas de resultado. Lançamento 4,
Então, vamos lá. Aqui, para facilitar, eu já vou deixar aqui uns numerozinhos prontos. Tá? Então, vamos lá. Lançamento aqui. O 5. Aqui o lançamento 6. Tá lá. Agora eu vou aqui pro custo, lançamento 7. Lançamento 8, custo do produto vendido. Ok. Tá, rendimento já foi. Agora vamos aqui. Esse aqui a gente vai deixar por último, que é a despesa de R. Então, vamos aqui. Lançamento 9. Frete sobre vendas, lançamento 10. Ok, vamos formatar bonitinho. Perda de veículo em operação, que eu vou continuar aqui. Não vai puxar? Então, perda de veículos em operação é o meu lançamento 11. ICMS sobre vendas, meu lançamento 12. O ideal, né, seria a gente fazer o lançamento dessas contas da área, mais ou menos na ordem em que está a demonstração do resultado. Então, eu faria primeiro as receitas sobre vendas, né? Depois as deduções, depois eu viria com o meu custo, né? Depois com as despesas de vendas, gerais e administrativas, tá bom? Esse é a forma ideal de se fazer. Que eu vi que juros sobre financiamentos, o SI é para cá, né, gente? Então, eu vou acreditar aqui, lançamento 13. Mas aqui, como a gente está trabalhando de forma didática, né? E para não se perder, a gente está aqui na ordem do exercício mesmo, tá? Mas quem for um pouco mais detalhista, o ideal é que faça dessa forma. Aí tem 2,54, né? Não vamos confundir aqui. Aqui a dedução da receita. Lançamento 15. É um preciosismo que no final não vai fazer diferença, né? Lançamento 16, tá? Mas que é interessante a gente já seguir, né? Mas não tem problema, que o objetivo é a gente não se perder, a gente trazer, fazer o encerramento, tá? Mas fica a dica para quem quiser aqui cuidar, ter esse cuidado. Bom, fiz aqui o encerramento das minhas contas, deixa eu conferir se tá tudo certinho, tudo encerrado. Está, e tá aqui a minha área, ok? Agora, eu sei que eu não tenho o meu imposto de renda que eu não lancei ainda, né? O imposto de renda está aberto. Por quê? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai somar aqui, soma aqui, e aí a gente vai ter o meu saldo do meu lucro. Bom, se eu fosse calcular o meu imposto de renda, eu já ia partir dessa base aqui, né? Ia considerar as adições, exclusões, né? Levaria o saldo para o LALUR, aplicaria lá a alíquota do imposto de renda e da contribuição social. Só que o exercício já me deu o saldo pronto, né? Ele já me deu o saldo desses tributos pronto. Então, eu vou simplesmente colocar aqui
encerrar a despesa como se eu tivesse feito, né? Como se eu tivesse calculado. Mas aqui não foi o caso. Então, eu vou pegar aqui, lançamento 17. Então, tá aqui o meu imposto de renda, tá? Aqui é a minha despesa com imposto de renda e contribuição social. Agora sim, eu vou ter um lucro líquido do exercício após o imposto de renda e contribuição social. Isso aqui, esse 103, é a minha base das participações. Ok? Base das participações. Agora, eu vou calcular as minhas participações. Vou lá, ó. Base de cálculo das participações. Bom, então eu tenho aqui, vou pegar esse saldo contábil de 103, então vou pegar aqui, ó, lucro líquido após imposto de renda e contribuição social, tá? O que diz a legislação das participações? Ó, as participações, elas devem ser calculadas nessa ordem: debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. E a base de cálculo dela, tá? É o resultado do exercício deduzido os prejuízos acumulados e a despesa para imposto de renda e contribuição social, ok? Então eu preciso considerar e depois eu preciso calcular nessa ordem: debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, sendo que a despesa de um deve ser deduzida da base de cálculo da participação posterior, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho lucro líquido após o imposto de renda e contribuição social, então eu já tenho 103. Eu vou lá ver se eu tenho prejuízo, né? E a gente viu que essa companhia Alfa, ela tem prejuízo. Então vamos lá encontrar o prejuízo. Tá aqui o prejuízo acumulado, vou até pintar aqui, ó, de amarelinho, 53 mil. Então, prejuízo acumulado, vamos deduzir os 53 mil. Aqui, ok? 53 mil. Bom, agora eu vou ter a base de cálculo da minha primeira participação, que são os bases de cálculo debenturistas. Pela lei, é o primeiro que eu preciso efetuar. Então, aqui, ó, debenturistas, quanto é? 6%, ó. Então, eu vou lá, 6%. Vou colocar aqui 6%. Então, eu vou ter a minha base, vai ser o 103 menos o prejuízo, tá? E aí, eu vou calcular 6%, ok? 3 mil. Aí, eu vou vir aqui, base de cálculo, pela lei, tem que ser os empregados, ok? Empregados, 8% lá tá escrito. Ah, eu já vou escrever aqui para facilitar. Empregados, aqui são os administradores. E aqui são as partes beneficiárias. Nem todas as empresas têm todas essas participações, né? Mas se tiver, elas devem ser calculadas nessa ordem. Então, a gente tem empregados 8, administradores 10 e partes beneficiárias 4. Então, 10%, 4%, ok? Então, base dos empregados, 50 menos 3. Aí aqui eu vou calcular 8%, minha base, 47 menos 13.700. Aqui vou multiplicar os 10, minha base, 43 menos 4, 38. E aqui as partes beneficiárias, 1.558.
Bom, aqui eu até posso colocar o total, que vai ser os 38 menos 1.558, que vai ser os 37, tá? Mas esse total não me interessa no momento. Por quê? Porque agora me interessa o total da despesa com participações. O total das despesas com participações é 3 mais 3 mais 10 mais 1.500. É 12, ok? Então, eu vou ter lá um lançamento de débito em despesa com participações, no valor de 12, e vou ter um crédito de participações a pagar. Eu vou chamar, então, esse lançamento, qual é o meu próximo lançamento da ARI? O 17, ok? Então, eu vou aqui dizer, olha, esse aqui é o 17. Esse aqui é o 17, tá? Então, eu vou abrir os razonetes para esses lançamentos. Vou abrir aqui 2 razonetes. Então, o primeiro aqui é minha despesa com participações. É o lançamento 17, né? Eu estou efetuando aqui. Despesa com participações. E aí, eu vou ter aqui o crédito em participações a pagar, que é uma conta passiva. Então, lançamento 17, ok? Isso aqui é passivo, tá? Quando eu for fazer o meu balanço patrimonial, eu não posso esquecer de trazer esse saldo, certo? Bom, então eu efetuei aqui a base de cálculo das minhas participações, efetuei o lançamento e aqui a gente está com uma conta de despesa. Eu preciso encerrar contra a área. Lançamento 18. É uma conta que está devedora, então eu credito e debito a área. Ok? Então, 18 foram as minhas participações. Agora sim, eu estou apta a ver qual é o meu lucro líquido do exercício. Eu não tenho mais nenhuma conta para lançar, não tenho mais nenhum procedimento para fazer. Então, esse aqui é o meu lucro líquido do exercício. Ok? Lucro líquido do exercício. Esse aqui eu vou agora levar para patrimônio líquido, ok? Aqui eu já poderia fazer a nota explicativa da receita e a demonstração do resultado, mas eu vou encerrar a área primeiro e levar esse saldo para o patrimônio líquido. Então, eu vou abrir aqui alguns razonetes, tá? Deixar branquinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou zerar a minha área, tá? Eu preciso zerar essa conta, ela é uma conta transitória, ela não tem grupo, ela não é do resultado, ela não é ativo, passivo, não é patrimônio líquido, então ela é uma conta transitória. Eu brinco que ela vive no mundo invertido, ela vive num mundo que ela vai nos servir apenas como uma ferramenta para fazer os procedimentos de encerramento, para poder trazer o desempenho da empresa e eu poder levar para o resultado, ok? Então, eu vou criar uma conta aqui de patrimônio líquido chamada lucro líquido do exercício de 2021, tá? Então, isso aqui é uma conta de PL, então ela tem natureza credora. Como aqui me sobrou crédito, eu vou debitar ela para zerar, lançamento 19, ok? E aí eu vou creditar ela no meu PL. Beleza. Trouxe aqui o meu lucro para patrimônio líquido.
Como eu sei que essa empresa tem prejuízo, né? Inclusive eu considerei aqui para calcular minhas participações, eu preciso absorver esse prejuízo, aqui o prejuízo acumulado, eu preciso absorver esse prejuízo com o meu lucro, certo? Então ela já tinha um prejuízo acumulado, então eu vou colocar lá o saldo inicial. Esse prejuízo pode ter vindo do exercício passado ou pode ter se acumulando, né? E aí no exercício passado deu lucro, mas não o suficiente para absorver todo o prejuízo que tinha, e aí o que sobrou foi esse saldo de 53. Isso eu não tenho como dizer, a gente não tem essas informações. O que eu sei é que tem um prejuízo acumulado e como eu tenho um lucro de 90, eu vou absorver esse prejuízo. Então eu vou aqui para a conta de lucros acumulados, tá? No PL também. Então aqui são contas de PL, vou deixar até de outra cor, tá? A gente usou aqui, vamos usar essa corzinha aqui. Então, deixa eu botar aqui para ficar melhor. Então eu vou zerar aqui o meu prejuízo, tá? Vou chamar de lançamento 20. Deixa eu botar em rosinha também. Lançamento 20. Então, eu creditei para zerar, eu preciso debitar. Então, eu debitei aqui os lucros em o lançamento 20, tá? E agora, tá, zerei o meu prejuízo acumulado. Agora eu vou levar o meu lucro acumulado para cá, ó, um débito e um crédito. Vou chamar de lançamento 21. E aí eu vou ver quanto que eu vou ter para destinar para os meus acionistas os dividendos e para constituir as reservas, né? É uma SA, é uma sociedade anônima, ela está regulada pela Lei 6404 de 76 e alterações posteriores. Então, lá diz o quê? Que eu não posso ficar com o lucro acumulado no patrimônio líquido, né? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, a destinar. Porque qual seria a continuação desse exercício? Seria, além da gente efetuar todas as demonstrações contábeis, é eu pegar esse saldo aqui, antes de fazer as demonstrações, né? Para encerrar o exercício de 2021, é destinar aqui para dividendos e para a constituição das reservas. Depois que eu fiz isso, sim, eu posso fazer todas as demonstrações contábeis e essa empresa estaria com seus procedimentos de encerramento todos completos, tá? Fez encerramento e fez as destinações. Isso aqui, no futuro, a gente vai ter um exercício aqui no canal que eu vou trazer para vocês essa continuidade aqui desse saldo, dessa distribuição, né, de acordo com a lei. Ok, aqui nós vamos parar por aqui, nesse exercício, né, excepcionalmente, a gente vai ter um saldo de lucros acumulados dentro do patrimônio líquido, tá? Mas fica claro que isso aqui é um exercício didático e que o próximo passo será a destinação, que vai ser conversa, né, para um outro exercício em que a gente vai fazer o procedimento inteiro. Bom, a destinar, fiz meu encerramento aqui, minha área está ok, estou apta, então, a fazer o quê? Nota explicativa da receita, vamos fazer as nossas demonstrações. O que eu não posso fazer de demonstrações aqui? Por que no enunciado desse exercício só tem o balanço, demonstração do resultado e nota explicativa da receita? Porque esses lançamentos aqui de destinações, eles vão mexer no meu patrimônio líquido, né? Também vão mexer no meu passivo, então eu vou ter aqui algumas movimentações ainda que vão alimentar a minha DMPL, a minha demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, enquanto a gente não passar para essa etapa, a gente vai ficar por aqui com o balanço, com a demonstração do resultado. Bom, vamos lá. Vamos fazer, então, a nota explicativa da receita. Deixa eu abrir aqui mais um. Aqui, para ficar melhor. Aqui. Nota explicativa da receita, ou nota explicativa de reconciliação da receita. Como é que a gente faz esse negócio aqui, né? A gente vai pegar toda a receita bruta, né, desse exercício. Então, eu tenho aqui
Em verde, tudo que é receitas e despesas, né? Então, eu tenho venda de produtos e eu tenho vendas de mercadorias. Ok, tem minhas receitas brutas, né? 993 e 933. Vocês podem pegar esse saldo dos razonetes também. Então, eu tenho receita bruta, né? E agora eu vou ter as minhas deduções. O que, que são as deduções? É tudo aquilo que está inchando a minha receita bruta, mas não ficou dentro da empresa, não faz parte da receita da empresa, tá? Então, as deduções. O que, que são as deduções aqui? Eu vou ter, vamos puxar aqui na ordem. Aluguéis da sede, não, uma despesa normal. Despesas com comissões sobre vendas também, consultores jurídicos, custo, rendimento de aplicação, despesa com IR, devolução de vendas. Ó, aqui eu tenho uma dedução, uma devolução de vendas. O que aconteceu com essa devolução? Eu registrei minha receita, ok? Minha receita de vendas, eu registrei, tá lá, e posteriormente veio uma devolução. Então, eu tenho que tirar isso da minha receita bruta, certo? Por isso que eu faço essa demonstração. E depois eu vou ter aqui, no caso desses exercícios, eu poderia ter cancelamentos, abatimentos, né? Mas no caso do exercício, eu tenho esses tributos aqui: ICMS, PIS e COFINS sobre vendas. Esses tributos sobre vendas não pertencem à empresa, né? Ela recebeu esse valor junto com a receita dela, né? Ela recebeu esse valor do cliente, porém não pertence à empresa. Ela vai simplesmente repassar esse valor para a Receita Federal, Receita Estadual, tá? Então eu preciso retirar ela porque ela está inchando, né? A minha receita. Então, aqui ICMS e aqui o meu PIS e COFINS. Aqui, feito. Deduções, ok? Tirando isso, então, eu vou ficar com a minha receita líquida de vendas, ó, que é o somatório da minha receita bruta menos as minhas deduções. Então, minha receita líquida de vendas é 1.312, ó, 1.312. Então, é a partir desse saldo que eu vou iniciar a primeira linha da minha demonstração do resultado, ok? Então, a gente pode fazer a demonstração do resultado aqui mais abaixo. Demonstração do resultado. Né? Então, referente a 2021. Então, eu vou ter minha primeira linha, a minha receita líquida, tá? Então, o resultado parte da receita líquida. Então, aqui é a ordem da NBCTG 26 das normas de contabilidade. Aqui eu vou tirar o custo. Custo da mercadoria vendida. Vamos ver aqui, não vou digitar. Vou puxar, a gente tem custo. Custo da mercadoria vendida. E o custo do produto vendido. Tá? Então, vou puxar aqui. Aí, os 478 aqui. Aqui. Custo da mercadoria, né? Receita líquida de vendas menos custo igual a lucro bruto. Aqui eu vou usar o saldo negativo. Poderia pegar também esse custo e trazer custo, tá? Aqui eu vou deixar abertinho, mas tu poderia trazer aqui só uma linha de custo, tá? E aí deixar esses dois custos somados, tá? Porque a receita líquida ela também está somada. Igual ao lucro bruto. Aí eu começo com as minhas despesas, tá? Despesas com vendas, tá? Minhas despesas gerais e administrativas, outras
vou botar aqui outros resultados operacionais, tu pode fazer assim, tá? Que aí vai ter outras receitas e outras despesas. Outras receitas. Ok, pode fazer assim, pode abrir. Aqui também eu posso abrir os meus saldos, tá? Eu acho que eu vou, inclusive, fazer isso para ficar mais claro e vocês entenderem a classificação de cada uma dessas contas. O que eu tenho? Quantas despesas com vendas eu tenho? Bom, já vou marcar que foi todas as contas que eu já coloquei na minha demonstração, eu já vou pintar elas aqui para eu não me perder. Os custos foram, né? Eu vou colorir com um verde um pouco mais forte, tá? As minhas receitas lá, sim, eu já parti da minha receita líquida. PIS e COFINS, ICMS já foi, ok? Agora eu tenho as outras contas em verde para classificar. Então, eu vou começar ali com as minhas despesas com vendas. O que eu tenho de despesas com vendas? Eu tenho comissões, fretes e publicidade. Comissões, frete e publicidade. Então, eu vou puxar aqui, tá? Vou botar um Szinho aqui, despesas com vendas. Então, vou puxar lá. Comissões. R$ 67.000. Frete sobre vendas, 49.000. Então, fretes foi. Comissões foi. E tenho publicidade, 120.000. Ok? Gasto com publicidade. Então, minhas despesas com vendas, o que eu tenho aqui? Essas três, tá? Gerais e administrativas. Bom, o que eu tenho de despesas gerais e administrativas? Vamos ver lá. Aluguéis da sede e consultores jurídicos, ok? 56,50. Vamos lá? Vamos puxar aqui. Eu tenho duas contas, então vou puxar aqui. Aluguéis da sede, 56.000. E agora eu vou puxar os meus consultores jurídicos. 50.000. Ok? Então, já tenho aqui as minhas despesas gerais e administrativas. Agora, eu tenho outros resultados operacionais. Outras receitas não tem nesse exercício, né? Nós vimos que não tem, mas outras despesas tem. O que nós temos de outras despesas aqui? Baixa de intangível, perda de veículo em operação. E que mais? Aqui não vai ter, né? Mas temos as nossas participações, né? Aqui, ó, nossa despesa com participações. Precisa entrar lá na minha DRE, tá? Se a gente estivesse buscando aqui, a gente ia ver aqui que a gente tem os 12.000 de participações. Então, vamos lá. Eu tenho três contas aqui. Aqui eu vou botar aqui, ó. Vamos lá. Perda de veículo em operação.
que é 35.200. Ok. Opa. Aqui, baixa de intangível. Aqui, 54.000. E agora, as minhas participações, que é 12.000, ok? Aqui a gente vê que ele não está puxando o arredondamento, tá? Então não tem problema. Então aqui eu tenho minhas outras despesas, ok? Outras despesas estão aqui. Bom, então eu tenho minha demonstração do resultado. Vamos lá. Receita líquida menos custo igual ao lucro bruto, despesas com vendas, despesas gerais administrativas, outros resultados operacionais que compreendem outras receitas e outras despesas. E aí eu tenho aqui as minhas outras despesas. Aqui eu tenho então o resultado antes do resultado financeiro. Vamos lá? Ó, então eu vou ter aqui o meu lucro bruto mais o somatório das minhas despesas com vendas, das minhas despesas gerais e administrativas e das minhas outras despesas aqui. Ok? 55. 55. E aí eu vou ter lá receitas financeiras, né? Vou botar aqui, ó. E as minhas despesas financeiras. O que eu tenho de receitas e despesas financeiras na companhia Alfa? Vamos lá olhar. Então, aqui eu já coloquei outras despesas, né? Baixa de intangível. Ó, eu tenho juros sobre financiamento, então tem uma despesa financeira, e aqui uma receita financeira. Então, uma receita de 121 e os juros. Vamos lá, então, receita financeira. Vou colocar aqui o meu rendimento de aplicação financeira, tá? Eu poderia também fazer assim, ó, vamos abrir para mostrar o que que é, tá? Então, é os meus 121. Positivo, né? Uma receita. E aí, as minhas despesas financeiras, eu tenho aqui o meu juros sobre financiamentos aqui. 54.000. Opa, esse aqui. Ok? Então, receitas financeiras aqui, né? Despesas financeiras, juros sobre financiamento. E aí eu vou ter o meu resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Vamos somar aqui, resultado antes do resultado financeiro, mais os rendimentos, mais os juros, que é um saldo que está negativo aqui, certo? Ó, 122.945. Ok. Então, vamos pintar aqui, né? Juros sobre financiamento, rendimento de aplicação financeira. E agora sim, eu vou lançar minha despesa com imposto de renda, tá? Vou lá para minha despesa com imposto de renda. Resultado antes do imposto de renda, e aí vem a despesa com imposto de renda. 32.544. Ok? E aí eu fico com o meu lucro líquido do exercício, que vai ser 122 menos os 32.
90.401,20, ó. Fechou com a minha área, tá? Então, como eu comentei antes, fica mais fácil para eu fazer a minha demonstração do resultado se eu colocar a área na ordem aqui da demonstração do resultado. Lógico que as participações que tu calcula por último, tu não vai lançar aqui em cima na área. Então, por isso, eu não me preocupo muito com esse fato dessa organização, tá bom? Ó, então temos o lucro líquido de 90.401,20. Fechou com o total da minha área, né? Que foi lá para o meu patrimônio líquido. Então, aqui, essa demonstração do resultado é uma forma útil para os usuários disso aqui, né? Isso aqui é para nós contadores. Aqui são para os usuários externos, né? Então, essa demonstração do resultado, ela está aberta por função de cada uma das contas, tá? Existe também a abertura por natureza, tá? Prevista na norma. Quando se abre por função, tem que abrir em nota explicativa a abertura dos itens, né? Então, aqui a gente trabalhou essa abertura da nota explicativa da receita, mostrando quanto é a receita bruta dessa empresa e quanto que é as deduções dessa receita, ou seja, de quanto ela parte de fato como uma receita gerada internamente, ok? Bom, agora temos que elaborar o balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial. Vamos puxar ele para cá. O balanço patrimonial, então, nós vamos iniciar com as contas ativas, né? Ativo circulante. Então, eu vou puxar aqui, ó. Caixa e equivalentes de caixa. Essa conceituação de caixa e equivalentes de caixa está na NBCTG 03 de demonstração do fluxo de caixa, tá? O que entra aqui? Caixa, bancos são considerados caixa e equivalente de caixa são as aplicações financeiras de alta liquidez. Então vamos lá. Todas as contas que eu tenho em branco aqui é porque são contas patrimoniais e eu preciso considerá-las para fazer o meu balanço patrimonial. Então vamos lá. Caixa 70. Sabe o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou ocultar aqui para eu montar melhor, depois eu abro, tá? Então, a gente vai ficar aqui mais pertinho dos meus saldos, tá? Caixa 70. E aí, eu vou pintar. Vou pintar de amarelinho. O amarelinho tá o prejuízo, né? Então, caixa. Eu vou tirar o prejuízo aqui, porque o prejuízo nós, na verdade, não teremos. Nós teremos só o lucro acumulado, porque essa conta foi absorvida, tá? Então, vamos lá. Caixa, bancos, aplicações financeiras imediatas, de alta liquidez, tá? 10 mil. Esse aqui são os caixas equivalentes de caixa. Caixa equivalente de caixa, que tá aqui o trio. Tenho contas a receber de clientes, 337. Então, vamos lá. Banco, conta, aplicação financeira de liquidez imediata. Contas a receber de clientes. Eu tenho, antes do contas a receber de clientes, ou depois, vocês podem colocar aqui as aplicações financeiras. Quando não fala nada, daí é circulante. Se não for de liquidação imediata, se não for de longo prazo, é circulante, tá? Aplicações financeiras normais. Aplicações financeiras, tá? Aplicações financeiras, em amarelinho. O que mais que eu vou ter aqui? Eu tenho estoques, ó. Fazendo a ordem decrescente de liquidez. Tenho aqui os meus estoques. Já vou pintar ele de amarelinho também. Okay. Estoques. Depois, o que temos aqui?
mercadorias para revenda, tá? É considerado um estoque, eu vou deixar abertinho aqui. É que nesse caso dessa empresa, ela tanto tem produto quanto mercadoria, por isso que está aberto, tá? Tá? Bom, então o meu balanço patrimonial aqui do ativo circulante é esse saldo aqui, tá? Vamos somar. Caixa equivalente de caixa, contas a receber de clientes, aplicações financeiras, estoques e mercadorias para revenda. 2.403. Esse aqui é o meu circulante, tá bom? Agora vamos para o ativo não circulante. O balanço patrimonial ele é aberto em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Vamos ver o que eu tenho de cada um desses grupos, tá? Esse 17 aqui é porque eu ocultei as colunas, né? Deixa eu ocultar aqui, por isso que ficou. Depois eu vou abrir, aqui eu só estou montando o balanço patrimonial. Ativo não circulante, vamos lá. Então, realizável a longo prazo. O que eu tenho aqui? Depreciação acumulada, vou ter no meu imobilizado. Tá, já vou botar aqui, ó. Depreciação acumulada, já vou colocar aqui negativo, é uma conta redutora, ok? Já vou deixar ela aqui para eu não me perder. Eu tenho equipamentos industriais no meu imobilizado. Ok. O que mais que eu tenho aqui? Móveis e utensílios, ó. Vou puxar para baixo. Móveis e utensílios. 56 mil. Aqui está fechado o meu imobilizado. Ok? Bom, o que eu tenho no intangível? Vamos lá. Ah, aqui eu tenho terrenos no imobilizado também. Ó. Terrenos, 30 mil. O que eu tenho no meu intangível? Vamos lá. Software, 370 mil. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Não tenho amortização, não tenho mais nada, tá? O que eu tenho de investimentos? Ó, vou puxar aqui para baixo que eu comecei pelo meu imobilizado. O que eu tenho em investimentos e o que eu tenho de realizável a longo prazo, tá? Vamos lá. Capital social, debêntures passivo, dividendos passivo, financiamento para lá, imposto de renda recolher, INSS recolher, participação em outras empresas, né? O investimento. 460 mil. Passivo. Contas a receber de clientes de longo prazo. É um realizável a longo prazo, tá? Não é um investimento. É um realizável a longo prazo. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, realizável a longo prazo e investimentos. E aqui eu tenho investimentos em outras sociedades também. Aqui, outras sociedades, outras empresas, tá? Investimentos. Estamos aqui. As contas que sobraram, deixa eu conferir, são contas todas do passivo ou patrimônio líquido, né? Não tenho nenhuma conta de ativo que eu lancei nos meus razonetes, então aqui eu já tenho o meu total do meu ativo, ok? O não circulante, então vamos somar. Como eu não botei subtotais, eu só vou somar. Aqui. Pode botar com centavos ou 100, geralmente ele tem um bom nível de arredondamento, né? Reais 1.000,
a gente não tem isso. Então, vou botar aqui o meu total do ativo. Total do ativo. Vamos somar, então, o circulante mais o não circulante. 4.235, ok? O passivo circulante, ele deve ser classificado em ordem decrescente de exigibilidade, ok? Então, como eu não tenho aqui no exercício muita informação sobre a questão da data da exigibilidade, geralmente a gente começa ali com salários a pagar, fornecedores, aí vem para os tributos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Eu vou pintar de azulzinho salários a pagar, fornecedores, ok? Já vou lançar aqui. Salários a pagar 98. Tá? Então, eu tenho salários a pagar, fornecedores, tá? E aí eu posso começar aqui com os meus tributos aqui. Vamos pegar esses tributos, ó. Vamos para os tributos. Imposto de renda e contribuição social, tá? Aqui eu teria feito o lançamento em si, mas o exercício já me trouxe pronto. Então, eu simplesmente vou colocar ali no meu passivo. Tenho INSS 30. Ok? Então, esses dois aqui podem ficar em azul. O que mais que eu tenho? FGTS a recolher, empréstimos de curto prazo e dividendos a distribuir. Tá? Então, eu tenho esses 3 lançamentos ainda no circulante. Vou botar aqui o FGTS para ficar junto com os tributos, 35. Vou botar os dividendos a distribuir, 189. Vou colocar as minhas participações, tá? Para depois ir para os empréstimos de curto prazo. As participações, elas são referentes a esse lançamento que a gente fez, né? Despesa contra passivo. Então, eu preciso efetuar esse meu lançamento no balanço patrimonial, senão não vai fechar. Então, eu tenho as minhas participações a pagar, tá? E aí, vou pegar lá do meu razonete, 12, certo? Tá lançadinho. Eu vou ocultar aqui agora esses razonetes para a gente ficar com melhor espaço. Participações a pagar foi também. Dividendos, FGTS foi aqui. Dividendos, FGTS. Agora, então, eu vou para o meu empréstimo bancário de curto prazo, ó. 334. Aqui. Debêntures a pagar. Curto prazo também. Saldo de 883.400. Lançamos, então, debêntures a resgatar. Então, ficamos aqui com um somatório de 1.907.598,80. Então, vou arredondar. E agora a gente vai para as contas do passivo não circulante. Passivo não circulante. Quais são as contas? Ó, tem uma provisão para contingências. Aqui também seria a ordem decrescente de exigibilidade, tá? Como a gente não tem informações, a gente vai lançando aqui sem influenciar muito a nossa ordem, tá? Então, provisão para contingências. Eu tenho aqui um financiamento de longo prazo, ó, 781 mil. Ok, vou pintar de azul também. E aí as contas que ficaram foram as de patrimônio líquido.
Lembrando que eu preciso, no patrimônio líquido, verificar aquelas contas do prejuízo absorvido pelo lucro, né? Então, aqui eu tenho um total do passivo. Vou botar aqui o meu total do passivo. Circulante mais não circulante. E agora eu vou para o meu patrimônio líquido, que é a última etapa. Ok? Então, patrimônio líquido. Que contas eu tenho aqui no patrimônio líquido? Tenho o capital social subscrito e a integralizar. Então, vou colocar aqui o subscrito. Isso tudo seria um grupo de capital social, tá? O capital social a integralizar, ele é redutor, tá? Então, eu vou, inclusive, criar aqui, ó, o grupo do capital social, certo? E aí vai ficar bem bacana aqui, capital social subscrito e a integralizar. Ok. Temos aqui reservas de capital, 225 mil. Ok. Agora, o que está faltando nesse meu patrimônio líquido, tá? Vamos abrir aqui, que eu tinha ocultado. O que falta nesse patrimônio líquido, então? Eu tenho os lançamentos que eu fiz aqui de patrimônio líquido, certo? No qual eu peguei o prejuízo acumulado, zerei, né? O lucro líquido do exercício também está zerado. E aí eu fiquei com meus lucros acumulados de 37 mil. Então eu vou, como o balanço patrimonial é a posição, eu vou colocar aqui lucro acumulado e vou colocar o saldo que me restou depois de absorvido o prejuízo, que foi 37, tá? Aqui. Esse aqui, deixa eu ver, é o total do meu patrimônio líquido. 1.397. Esse saldo aqui eu quero deixar em azul, porque ele vai saldo a destinar, tá? Então, vou deixar bem claro aqui que a partir do momento em que eu fiz esse lançamento aqui em patrimônio líquido, eu precisaria continuar aqui com a destinação. Mas esse exercício, tá, didático, ele vai parar por aqui. Então, quando tiver a próxima etapa desse exercício, aí sim eu vou destinar, tá? E aí esse saldo aqui dos lucros acumulados, eles não estariam aqui, essa conta estaria zerada, e esse saldo de 37, parte estaria no passivo, nessa conta de dividendos a distribuir, e parte estará no próprio patrimônio líquido através da constituição de reservas, tá? E esse saldo vai zerar. Então, essas mutações do patrimônio líquido são feitas, então, para zerar os lucros acumulados, já que sociedades anônimas não podem ficar com lucro acumulando ali. Pequenas e médias pode, ok? Mas no caso da companhia Alfa SA, ela não poderia. Então, didaticamente, a gente vai parar o exercício por aqui, porém, saibam que esse saldo deverá estar zerado, né? E aí teria que ter sido feito daí todas as próximas etapas de destinação, certo? Então, vamos ver se fechou, tá? Então, aqui, ó, total do ativo, total do passivo, mais PL. Então, é um grande momento. Total do passivo, mais patrimônio líquido. 4.235. Fechou. Então, esse aqui é o meu balanço patrimonial bem aberto, tá? Feito com calma. Aqui é a minha demonstração do resultado também, bem aberta, para que vocês possam entender onde vai cada um desses valores, tá? E todos os razonetes que trabalhamos nesse exercício. Bom,
Espero que tenham gostado da resolução desse exercício, espero que tenham aprendido toda a mecânica de encerramento do exercício, de lançamento das participações, elaboração da demonstração do resultado, da nota explicativa, do balanço patrimonial. Tem que ser feito com calma, com capricho, né? E de forma que eu possa rastrear aqueles lançamentos, caso não feche, né? Ou a minha demonstração do resultado com a minha área, ou o balanço patrimonial não fechou. Então eu preciso que esteja referenciado todos os lançamentos para facilitar o meu próprio trabalho de rastrear e poder detectar um possível erro no meio do caminho, certo? Então, se gostou desse vídeo, se aprendeu, se achou interessante, curta, compartilhe com os colegas que vocês acreditam que possam aprender também com essas informações, com esse desenvolvimento. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre sabendo o vídeo da semana, ok? Até a próxima!